Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o assunto sobre a industrialização brasileira. Importante lembrar que ela é formada por 4 fases, e nós já abordamos essas 3 fases, sendo que a última, a chamada Revolução Industrial Brasileira, foi justamente com a Era Vargas, e agora a gente entra no período da internacionalização da indústria. A fase 4, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, o governo JK, depois, ditadura militar, e depois nós temos os anos 90, em que ainda nós teremos várias subdivisões dessa aula. O governo JK, que assume em 56, ele é um governo que vai buscar ser bem diferente dos demais anteriores, inclusive do Getúlio Vargas, que comandará o Brasil por uma boa parte. A ideia do JK é ter um crescimento imediato, ou seja, rápido. E para isso ele vai propor o seu lema de 50 anos de crescimento em apenas 5 anos de governo. Conforme nós vemos nessa imagem, que é representado Juscelino Kubitschek carregando um monte de caixas, né? E a gente consegue ver vários termos como educação, energia, transporte, indústria. E aí nós temos o chamado plano de metas, né? E reparem que aqui vem um dinheiro mandado por esse avião, que é os Estados Unidos. Essa forma de crescimento imediatista, que o Brasil não tinha condições de investir, ele abriu então um rompimento com o nacionalismo de Vargas, em que ele buscava evitar o máximo acesso a países estrangeiros. Era muito mais um nacionalismo interno. E Juscelino Kubitschek ele vai buscar desenvolver a economia brasileira através desses desenvolvimento de empréstimos. Também vai buscar injetar no Brasil a participação das transnacionais, ou seja, empresas estrangeiras instaladas em outros países. Como, por exemplo, nós temos muitos casos de empresas americanas. Elas são de origem de capital norte-americano que estão instaladas em outros países, como, por exemplo, a Nike, por exemplo, Coca-Cola, McDonald's e assim por diante. E a ideia nessa época, que estava em pleno auge da Guerra Fria, nos anos 50, ele vai então permitir essa parceria maior com os Estados Unidos. Conforme nós vimos, o plano de metas foi uma forma de gerar o desenvolvimento do Brasil. E esse plano se deu através do investimento em infraestrutura em 5 áreas, como energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Contudo, a forma de investimento não foi da mesma forma. Por exemplo, energia, transporte e indústria, que eram mais importantes para o desenvolvimento, foram as que tiveram maiores investimentos, correspondendo a 93%. Já a educação e a alimentação, elas correspondiam a 7% apenas do investimento. Então vejam como uma consequência do JK é justamente o maior desenvolvimento, e lembrando que isso vai ser através de empréstimos. Para gerar a integração econômica e territorial do Brasil, foi necessário então criar um mecanismo para administrar e conseguir então gerar esse desenvolvimento econômico, que foi feito através da criação das superintendências de desenvolvimento regional, que iriam então fiscalizar, administrar e realmente fazer o crescimento econômico brasileiro. E por fim, o mais importante do plano de metas foi a construção de Brasília, que foi feita entre 56 a 1960. A ideia da construção de Brasília foi substituir
a antiga capital brasileira, que era Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil tinha uma outra capital, que era Salvador, na Bahia. A ideia então era mudar uma capital que estava no litoral e suscetível a ataques de países estrangeiros. Então, o primeiro motivo da construção de Brasília foi uma questão geográfica. E o segundo foi a ideia também de uma questão de levar à interiorização da economia. Lembrando que o desenvolvimento econômico brasileiro ele se dava apenas no nosso litoral. Então, com isso, a ideia era expandir o desenvolvimento econômico para o interior do Brasil. E justamente a construção de Brasília seria uma dessas formas. E outra ideia também seria a questão da modernização. E essa construção de Brasília será feita então através dessa ideia de modernidade. A construção de uma nova capital, que se deu então em Brasília, ela foi sonhada durante vários séculos, tendo projetos ainda na fase colonial do Brasil, mas somente o Juscelino Kubitschek conseguiu fazer. E uma capital no interior do país, ele garantiu então uma soberania nacional sobre os territórios que ainda eram desocupados e mal explorados. De certa forma, isso proporcionou uma segurança política e principalmente levou a um desenvolvimento econômico no interior, que até antes ficava limitado ao litoral. E isso causava então muitos desgastes, lembrando que o Rio de Janeiro já tinha problemas econômicos e um contraste social muito grande desde a época do café com leite. A construção de Brasília ela chegou a quase não dar certo, justamente porque ela foi construída no meio do nada. Não havia grandes cidades, não havia infraestrutura, então havia uma grande dificuldade na construção. Houve um grande esforço econômico e uma grande mobilização de pessoas que foram na região trabalhar. E essa construção, que foi em pouco tempo, 4 anos apenas, foi um grande desafio. E ela foi então inaugurada em 21 de abril de 1960. E aqui nós temos fotos que estão sendo passadas e temos 3 fotos aqui mostrando a construção de Brasília. E aqui o local onde foi feita a construção temporária para os trabalhadores da região. E ela foi uma construção bem moderna, que foram feitas pelo Lúcio Costa, um arquiteto que projetou o plano piloto da cidade de Brasília. Então ele arquitetou a construção da cidade, enquanto Oscar Niemeyer, que entrou depois, ele construiu os prédios públicos da cidade de Brasília. É muito falado que a construção da cidade, do plano piloto de Brasília, se deu em formato de avião. Conforme nós vemos, aqui seria a ideia de asas e aqui seria o corpo do avião. Contudo, o próprio Lúcio Costas, ele tinha uma outra visão, na verdade. Ele diz assim: ela nasce com um gesto de quem assinala um lugar ou dele tomar posse, 2 eixos cruzando em um ângulo reto, ou seja, que seria um sinal da cruz. Mas no caso a gente vê que a imagem não deu certo. Isso aconteceu por conta da geografia local, de curvas de nível e também por conta de questões do acesso à água. Para funcionar o desenvolvimento econômico, Juscelino Kubitschek precisou se basear em 3 investimentos. E esse investimento ele foi apelidado de tripé econômico, que é baseado no capital estatal, no capital privado nacional e no capital privado internacional, em que cada um desses capitais ele tinha então uma função. O primeiro, o capital estatal, ele continuou as suas atividades que tinha do governo Getúlio Vargas, investindo pesado no setor de bases, como aço, vidro e plástico. E lembrando que eles eram extremamente essenciais. E esse capital estatal do JK investiu também nos bens de produção, que são os intermediários,
como, por exemplo, as peças que vão para as indústrias e a indústria de capital, que é a criação de motores, é uma criação de desenvolvimento de máquinas para as indústrias. Esse desenvolvimento só se deu com os bens de produção através de inúmeros empréstimos que o Brasil fez com os Estados Unidos. E esses empréstimos levaram, então, ao aumento da dívida externa pública brasileira. E o segundo seria o capital privado nacional, que não tinha condições de competir com o capital privado internacional. Ele ficou limitado aos bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, os alimentos ou até roupas. E, por fim, o mais importante para o governo JK é o capital privado internacional, que vai investir, então, em bens de consumo duráveis, como automóveis, motos e caminhões, que precisavam de muita tecnologia e de um maior capital de investimento. Portanto, esse tripé econômico formado com esses três elementos, ele será então a base do governo JK. Sendo o maior diferencial justamente o capital privado internacional. Outro processo muito importante do governo JK foi justamente o seu modelo rodoviarista, em que ele vai criar estradas e vai tentar também atrair uma maior parceria com os Estados Unidos, que era o principal fornecedor de carros. Lembrando aí do papel do país na época do Fordismo e a relevância da indústria automobilística para os Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos era o nosso principal emprestador de dinheiro. Então, ele era muito importante essa parceria entre Estados Unidos e Brasil, em que Estados Unidos então tinha suas empresas, que isso está lá no Brasil, e isso então eles emprestavam dinheiro para nós. E para dar condições para as pessoas comprarem carros, o JK então desenvolve várias estradas. E isso marca, esse momento, a era dos automóveis, em que nós teremos então uma queda do desinteresse das ferrovias, reparando aqui que as ferrovias só tiveram 826 km restaurados durante o governo JK, enquanto o governo rodoviário teve investimento que foi totalmente diferente, chegou a 15 mil quilômetros construídos. É importante lembrar que aquela crise que tivemos em 2018, que levou a uma greve dos caminhoneiros, só teve a mesma dimensão por conta dessa dependência do setor rodoviário. Com a chegada de grandes empresas transnacionais no Brasil, houve um crescimento de regiões industriais, principalmente no Sudeste e em São Paulo, sendo mais específico um crescimento na região chamada ABCD, que no início era só ABC e depois foi incluído o D, que são relativos às cidades Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul e Diadema, que estão aqui destacados no mapa de vocês, em que vão concentrar as indústrias, em um primeiro momento de indústrias automotivas, na questão de montar automóveis, uma vez que elas eram apenas como espécie de maquiladoras, maquilarias, apenas de montagens. Tendo várias empresas estrangeiras, como no caso a Willys Overland, que é americana, a Ford, também que é americana, Volkswagen, que é alemã, e a General Motors, que ela compra a Chevrolet bem no começo e acaba também sendo muito associada um ao outro. Essas empresas controlavam, por exemplo, 78% de tudo aquilo que era produzido de carros em 1960. Além da produção automotiva, também começaram a concentrar também nessa região do ABCD as indústrias metalúrgicas e a indústria química também.
Vendo os contrastes que haviam a produção industrial na região, principalmente sudeste, em contraste com as regiões do nordeste brasileiro, foi criado em 1959 a chamada Sudene, que buscava trazer incentivos fiscais para a indústria do Nordeste. A ideia era tentar quebrar um pouco a pobreza que havia na região, e era um problema gravíssimo na região por conta também da seca que assola a região do sertão. E de uma forma bem irônica, o JK, que tanto protegia a indústria automobilística e desenvolveu o setor rodoviário do Brasil, morreu em um trágico acidente numa rodovia, que ocorreu em 22 de agosto de 1976, quando o JK viajava pelo quilômetro 328 da Via Dutra, quando o seu carro Opala chocou-se com um caminhão e o presidente morreu no local. E esse local onde houve a batida foi apelidado de Curva JK. Quais foram as consequências do governo JK? Houve um aumento do PIB. No período de 57 a 1961, a taxa anual do PIB cresceu 7%. E esse número foi 3 vezes maior do que o resto da América Latina. Houve uma maior diversidade de produtos. E também tivemos o nosso processo de desenvolvimento industrial, que atingiu então o nível internacional, com grande investimento de empresas estrangeiras. Para vocês terem uma ideia do crescimento industrial, o setor secundário, que é a indústria, em 1950 representava 24,14% do PIB. Em 1960, esse número saltou para 32%. O setor primário, que era o mais importante no Brasil da oligarquia cafeeira, era 24% em 1950 e reduziu para 1960 para 17%. Com o desenvolvimentismo, houve maior geração de empregos no Brasil, que é um ponto muito positivo. O Brasil teve como os pontos negativos maior dependência tecnológica, uma vez que dependíamos dessas empresas estrangeiras que tinham uma tecnologia superior e também um capital superior de investimento. Com os empréstimos, o Brasil aumentou sua dívida externa pública. No período JK houve maior concentração de renda, uma vez que o seu desenvolvimento somente foi para as indústrias de base, para aquilo que seria a força motriz brasileira. Contudo, os demais setores permaneceram desiguais. E nós aqui encerramos esse período do JK, mas não acabamos ainda a fase da internacionalização da indústria brasileira, sendo que ainda precisamos abordar a ditadura militar e também pegar o período dos anos 90, que teremos o período da redemocratização brasileira. E agora nós realizaremos 3 exercícios sobre o governo JK. Nessa primeira questão da UEL 2014, ela traz assim: a construção da cidade de Brasília fez parte do processo desenvolvimentista dos anos 50, liderado pelo JK. Esse é o vice João Goulart. O projeto modernizante JK assentava-se na política de 50 anos em 5, que preconizava, entre outras coisas, dotar o país de uma infraestrutura suficiente para sustentar a industrialização. Com base nos conhecimentos sobre a política econômica desse período histórico brasileiro, assinale a alternativa correta. Dentre as alternativas, nós temos aqui a alternativa B como a correta, pois lembrando que ela vai dar condições, lembrando que ele já diz aqui que esse projeto queria sustentar a industrialização,
Então é a única que considera corretamente aquilo que vai auxiliar o país na época, que é aqui no caso, construção de usinas hidrelétricas e abastecimento de energia. Lembrando que seria então a combinação daqueles vários setores que ele buscou investir. As demais estão erradas, pois não se enquadram no governo JK, sendo, por exemplo, da Sudã seria no caso os militares, né, que estaria incluído na alternativa C. Lembrando que aí cita a Companhia Siderúrgica Nacional, que é do Getúlio Vargas, essa ditadura militar. A primeira se refere a governos atuais, tendo o caso do Lula, por exemplo, e a D, que fala de priorizar a importação de veículos automotores para o país se inserir no mercado internacional. E, na verdade, isso aqui foi uma das coisas realizadas, mas não está relacionado com a ideia de sustentar a industrialização. Era um plano de modernização, mas não adequado a esse tema. Na segunda questão, temos da PUC Paraná de 2017, que ela diz assim: apesar da desconfiança de que não seria terminada, a nova capital federal foi inaugurada em 1960 por um sorridente Juscelino Kubitschek. Entregar Brasília foi uma questão de honra diante das dificuldades enfrentadas para erguer uma cidade do zero em 3 anos. A construção de uma nova capital era ideia antiga, mas foi levada a cabo como parte do chamado Plano de Metas, que tinha como objetivo principal, e aí ele quer que você assinale a alternativa que estaria mencionada então ao Plano de Metas e da construção de Brasília. Na A, ele diz que é promover o crescimento da indústria nacional, há muito estagnada, contando com empréstimos recorrentes do FMI até o fim do mandato. Lembrando que empréstimo do FMI ele vai acontecer com o governo da ditadura militar e com outros governos também mais atuais. A B, modernizar a economia nacional com investimentos em diferentes setores, como o aumento da geração de energia e do número de estradas. Ela é que está correta. Sendo que as demais alternativas estão erradas, né? Uma vez que está arriscado aqui as partes erradas. Na C, ele diz que queria evitar a vinda de multinacionais. Lembrar que o JK ele dependia do investimento estrangeiro, então as multinacionais foram importantes. Na D, fala sobre o Conselho Nacional do Café. E aí, diz aí sobre a ideia de promover unicamente o desenvolvimento do setor de agroexportação, enquanto, na verdade, eles queriam a modernização, portanto, não seria pela agroexportação. E, por fim, uma questão que caiu na Unesp 2020, que ela diz assim: a construção de Brasília pode ser considerada a principal meta do plano de metas. Para alguns analistas, a nova capital seria o elemento propulsor de um projeto de identidade nacional, comprometido com a modernidade, cuja face mais visível seria a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Ao mesmo tempo, no entanto, a interiorização do capital faria parte de um antigo projeto de organização espacial do território brasileiro, que visava ampliar as fronteiras econômicas rumo ao oeste e alavancar a expansão capitalista nacional. E aí, no comando da questão, diz assim: o texto expõe 2 significados da construção de Brasília durante o governo de JK. Esses 2 significados relacionam-se, pois, enfim, é uma questão de um pouco de interpretação de texto, em que, se repararmos, nesse trecho temos o primeiro, em que coloca então que a ideia seria um projeto de identidade nacional e de uma arquitetura modernista com Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Isso tudo seria o primeiro significado. Já o segundo significado é o que é dito depois, em que fala da questão da interiorização da capital,
como uma forma de organização espacial, tentando então ampliar as fronteiras econômicas e a expansão capitalista nacional. Então, elas se relacionam, pois denotam o esforço da construção de um espaço geográfico brasileiro com o intuito de assegurar o equilíbrio econômico e político entre as várias regiões do país. As demais questões estão erradas, pois justamente na B ele fala de um nacionalismo xenófobo. E é complicado dizer isso, afinal, ele buscou, na verdade, internacionalizar. Tanto é que ele nem quis isolar o Brasil, né? Então, é uma ideia um pouco complicada como ele seria xenófobo, ao mesmo tempo que ele queria então a abertura do Brasil ao mercado internacional. Da mesma forma, né, que ele fala na C, que revela a importância da redefinição do espaço territorial para a implantação de um projeto de restrições à entrada de capitais e investimentos estrangeiros, o que está totalmente errado, uma vez que ele permitiu através desses investimentos estrangeiros. Na dele diz, explica uma postura antiliberal do governo. E no final diz que queria implantar um regime de igualdade social no país. Na verdade, não estava nem preocupado com isso. Não é claro a ideia de qual área do capitalismo ele mais buscava, mas evidente, ele era de acordo com as ideias mais do momento. Lembrando que na época o keynesianismo era o que mais acabava sendo incentivado. Então, ser antiliberal, até de ponto de vista, se ele era keynesianista, até tudo bem. Mas não dá para dizer que ele queria igualdade social no país, uma vez que a desigualdade social aumentou muito. E na E, diz que indica o surgimento de uma expressão arquitetônica original e baseada no modelo de edificação predominante entre os primeiros habitantes do atual Brasil, ou seja, baseada no modelo dos primeiros habitantes do atual Brasil, que não tem nada a ver, era uma questão bem moderna de arquitetura. Então a E também está errada, o que nos faz realmente assinalar a alternativa A. Bom, e o resto da aula é que vocês terminem os exercícios também relacionados ao JK.